Quem será que ganha? Os melhores livros de 2023 ou de 2022? Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu decidi fazer uma batalha entre os meus melhores livros de 2023 e os melhores livros de 2022. Eu vi esse vídeo lá no Me Acabei de Ler, o Shanahan fez esse ano. Eu acho que ele talvez fez ano passado também, e ele se inspirou no GF, tá? No Vitor Almeida. Eu vou deixar os dois vídeos aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada depois. Mas basicamente nesse vídeo aqui eu vou pegar o top 10 de 2023, o top 10 de 2022, fazer uma comparação e escolher qual livro eu gosto mais, cada uma dessas categorias. Tô bem nervosa, inclusive, eu nem lembro direito que livro que eu li em 2022, então isso aqui vai ser uma surpresa. Mas antes da gente fazer isso, fazer essa batalha, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste de ficar. Se você caiu de paraquedas, me conta aqui nos comentários. Este é o primeiro vídeo, acabei de te conhecer. Eu sempre gosto de saber quando vem alguém novo aqui no canal. Se você já for inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu para que o canal possa continuar crescendo. Vou pegar aqui minha listinha, que eu já nem lembro mais que livro que eu li ano passado, ano retrasado, minha memória anda bem boa, inclusive. Bom, então vamos começar. Em 10º lugar, em 2022, eu tive Gente Ansiosa, do Frederick Backman. E em 10º lugar, em 2023, eu tive Vergonha, da Brittany C. Cherry. Muito bem, aqui a gente tem dois livros bem diferentes, né? Um livro, ele é mais drama familiar, se eu poderia dizer assim, e o outro, que é Vergonha, já é mais um romance. Eu acho que eu fico com Gente Ansiosa, eu acho que me marcou mais porque é um livro muito diferente de tudo que eu já li. Eu acho que o Frederick Backman tem uma escrita diferenciada também, ele tem um jeito diferente de narrar a história. Eu fiquei muito surpresa no final e ele traz muitas reflexões pertinentes, então eu acho que eu fico com Gente Ansiosa aqui no nosso 10º lugar. Em 9º lugar, em 2022, eu tive Reino de Cinzas, que é o último livro de Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. É o livro que faz o encerramento da saga. Em 2023, em 9º lugar, eu tive Minha Avó Pede Desculpas, também do Frederick Backman. Aqui é difícil porque são livros muito diferentes. O Minha Avó Pede Desculpas é um drama familiar, uma ficção doméstica, e o Reino de Cinzas, ele é uma fantasia, que aqui já tá quase uma fantasia épica, porque, né, é o final do conflito, o final da guerra, é um livro muito grande. Então eles são livros com características muito diferentes, mas eu vou ficar com Reino de Cinzas, da Sarah J. Maas. Mais um ponto aí pra 2022, né? Tá 2-0 por enquanto. Porque Reino de Cinzas eu acho que foi um baita encerramento, foi um fechamento pra essa saga, muito bem feito, muito bem resolvido. Eu gostei muito desse livro, ele tem, sei lá, quase 1000 páginas, mas eu acho que ele é do tamanho certo, que a Sarah conseguiu escrever tudo muito bem, fechar tudo muito bem, e eu sou apaixonada por Reino de Cinzas, então eu vou ficar com ele. Aí em 8º lugar, em 2022, a gente teve A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Em 2023, a gente teve Heart Bones, da Colleen Hoover. Aqui a gente tem dois romances, né? Um bem mais dramático que o outro. Cara, por que eu me meto nessa, sabe? Por que eu tenho essas ideias? É muito difícil fazer esse tipo de vídeo. Aqui eu vou ficar com A Hipótese do Amor, principalmente por uma questão de apego emocional. Foi A Hipótese do Amor que abriu as minhas portas pro romance, pro gênero do romance. Foi um dos livros que me fez ficar menos resistente ao ler o gênero, então acho que ele tem um ponto de virada e uma virada de chave na minha vida de leitora. E é um dos livros que eu mais amo do gênero, então apesar de Heart Bones ter uma carga emocional muito grande, ter uma carga de reflexão muito grande, Ellie Hazelwood acabou abrindo as portas aí pra mim pro gênero, então eu vou ficar com A Hipótese do Amor. Então por enquanto tá 3-0 pra 2022, hein, gente? Em 7º lugar, em 2022 a gente teve Ninféias Negras, que é um suspense policial. Em 2023 a gente teve Loucos por Livros, da Emily Henry, mais um romance. Ai, aqui é difícil, mas eu vou ter que ficar com Ninféias Negras, mais um ponto pra 2022. Gente, Ninféias Negras, eu acho que ele é um livro que deveria ser mais conhecido, que deveria ser mais bem falado, mais bem prestigiado no mundo literário, porque ele é um livro de muita qualidade técnica, um livro muito bem escrito. Ele é um suspense policial / psicológico. Vai acontecer uma série de crimes na cidadezinha de Giverny, na França, e essa foi a cidade onde o pintor Monet pintou muito de seus quadros, né? Monet é um artista impressionista, então ele passou muita parte da vida dele lá. Então a gente vai ter esse cenário aí bem bucólico e bem de cidade pequena, no meio dessas tretas acontecendo, e a gente não sabe se o narrador é
confiável ou não, né? Aquela coisa toda. Então eu acho Ninféias Negras um puta livrão. Gosto muito e vou ficar com ele, então, nesse 7º lugar. Em 6º lugar, em 2022, a gente teve o Colecionador de Ossos e em 2023 a gente teve o Rosemary for Remembrance. 2 livros também, assim, mega diferentes um do outro. Meu Deus do céu. O Colecionador de Ossos, ele é um suspense policial também. Aqui vai ter uma série de assassinatos acontecendo. A gente vai ter um detetive que ele já tinha se aposentado do FBI e tal, mas acabam desaposentando ele, porque ele é um dos únicos que podem ajudar a resolver esses crimes. Eles encontraram a primeira vítima, por exemplo, e essa vítima dava pistas, né? A cena do crime dava pistas de onde estava a próxima vítima e a polícia tinha que chegar até essa vítima antes que ela morresse. Então, tipo, tem toda essa questão da correria. É meio Dan Brown, assim, meio... Olha, você tem X horas pra encontrar essa pessoa, senão ela vai de Americana. O Rosemary for Remembrance é uma fanfic de Hermione. Vocês já sabem que eu leio aqui. Logo depois da guerra, né, a Hermione tá meio perdida na vida, ela não sabe o que fazer, e ela decide comprar a antiga Floreios e Borrões, que tá abandonada, tá fechada desde a guerra, reformar sem magia, e nesse meio tempo ela e o Draco vão se conhecer e vão acabar se envolvendo. Aqui eu vou ter que ficar com Rosemary for Remembrance, finalmente um ponto pra 2023, porque eu acho que é uma fanfic muito bem escrita do ponto de vista emocional. Eu acho que o desenvolvimento de personagem é muito legal. O Colecionador de Ossos, os personagens são muito bons também, mas é muito centrado na questão do crime ali. E tá tudo bem, não quer dizer que não tem uma profundidade, e o Colecionador de Ossos, assim, mega recomendo, muito bem escrito. Mas Rosemary for Remembrance me pegou muito pelo coração, sabe? Eu me emocionei muito lendo esse livro, eu me coloquei no lugar da Hermione nessa história de muitas formas diferentes, então eu acho que eu tive mais apego por Rosemary for Remembrance do que por o Colecionador de Ossos, tá? Então, um pontinho aí para 2023 com o meu livro escolhido. Em 5º lugar, em 2022, a gente teve A Vida Invisível de Ed La Rue. Em 2023, a gente teve A Rede de Alice. A Vida Invisível de Ed La Rue é um realismo mágico, onde a Ed, a nossa protagonista, ela fez um pacto, basicamente, eu vou usar essa palavra porque é basicamente isso que ela fez, onde ela queria ser livre, ela queria ser imortal, né? Viver muito tempo, viver a liberdade dela, mas, em contrapartida, o preço que ela pagou por essa liberdade foi que ninguém nunca vai lembrar dela. Então as pessoas viram de costas, elas já não se lembram mais de quem é a Ed. E na Rede de Alice é uma ficção histórica, né, um romance histórico, onde a gente vai acompanhar uma espiã da Primeira Guerra Mundial, uma mulher espiã, que vai acabar pegando informações dos alemães e repassar aí pro resto da Rede de Alice, que é uma rede de espiãs, para ajudar a vencer a guerra. Então a gente tem livros muito diferentes aqui. Ai, Jesus. É muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. Aqui, de novo, por apego emocional, totalmente, eu vou ficar com A Vida Invisível de Ed La Rue, porque me marcou muito. Foi o primeiro livro que eu li em 2022 e, assim, foi intenso. Eu me inundei, me transbordei lendo esse livro. Assim, é muito diferente do que eu senti com A Rede de Alice. Então, eu vou acabar escolhendo A Vida Invisível de Ed La Rue de novo por pura questão emocional. É um daqueles livros que eu gostaria de esquecer pra ler de novo, como se fosse a primeira vez, pra ter todas aquelas sensações de novo, sabe? Em 4º lugar, a gente tem O Mar Sem Estrelas, no ano de 2022, e Manual de Assassinato para Boas Garotas, em 2023. De novo, 2 livros muito diferentes. O Mar Sem Estrelas é um realismo mágico e Manual de Assassinato para Boas Garotas é um suspense policial, dá pra dizer, talvez policial mais investigativo. Não é a polícia, basicamente, que investiga, é uma adolescente, mas entra nessa questão de resolver um crime. Cara, que difícil. Eu acho que pra esse eu vou escolher Manual de Assassinato para Boas Garotas, porque O Mar Sem Estrelas, ele foi um livro que me marcou muito, mas ele é um livro difícil de se entender, assim, sabe? Ele é um livro difícil, você tem que ir só lendo pra você entender, tá? Tudo que você vai sentir com esse livro. E ele não é um livro pra todo mundo. Então eu acho que Manual de Assassinato para Boas Garotas é um livro muito bem escrito, me prendeu muito, que a narrativa é super fluida. Eu acho que eu tive uma experiência mais intensa, talvez, falando nesse sentido, com o Manual de Assassinato, então eu vou escolher esse aqui no 4º lugar. Em 3º lugar, em 2022, a gente teve O Ceifador, e em 2023 a gente teve Um Homem Chamado Ove, também do Frederick Beckman. O Ceifador, ele é uma ficção científica, uma distopia muito boa, mas, pra mim, só esse primeiro livro é muito bom. Os outros livros eu não gosto. E Um Homem Chamado Ove é um livro muito especial. Eu acho que eu vou ficar com Um Homem Chamado Ove dessa vez, porque ele, apesar do Ceifador ter me trazido muitas boas reflexões, eu acho que o resto da trilogia acabou me baqueando um pouco, sabe? Porque eu aproveitei muito o primeiro livro de Ceifador, muito mesmo, assim, foi um livro maravilhoso, 0 defeitos, mas cujo resto da história acabou me desconectando um pouco com esse primeiro livro.
por conta de tudo que rolou, sabe? Eu acho que o autor perdeu a mão aí na hora de continuar a trilogia. E O Homem Chamado Ove, ele é um livro que me lembra muito Up Altas Aventuras, assim, sabe? Porque a gente vai ter um velho rabugento que vai conhecer os vizinhos novos e esses vizinhos vão acabar tirando aos poucos, sem nem saber, a ideia do Ove de acabar com a própria vida. Eu achei que foi um livro intenso, que mexeu muito comigo emocionalmente, então eu vou ficar com O Homem Chamado Ove. Aí a coisa vai ficando difícil, né, gente? Em segundo lugar, em 2022, a gente teve A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune. Em 2023, a gente teve A Viúva de Ferro, de Shiran Jaisal. A Casa do Mar Cerúleo, a gente tem um realismo mágico / fantasia, onde o nosso protagonista, ele é um funcionário público, ele vai de orfanato em orfanato de crianças mágicas pra ver se elas estão sendo bem tratadas e tudo mais, e ele vai receber uma missão, assim, meio secreta, de alta periculosidade, onde ele vai pra um orfanato que fica numa vilinha, e esse orfanato fica perto do mar, pra ver algumas das crianças mais poderosas e ver se elas estão sendo bem cuidadas e tal, e ele vai acabar se apegando muito a essas crianças. E esse livro é maravilhoso. E A Viúva de Ferro já é uma ficção científica, meio distopia, numa China mais ou menos medieval, mas com os Transformers, enfim, é uma loucura. E Viúva de Ferro vai trazer muita questão social também, vai trazer muita questão sobre patriarcado, empoderamento feminino. Muito difícil, gente, muito difícil. São livros muito diferentes, mas os dois me marcaram, assim, muito, muito mesmo. Eu vou ficar com A Viúva de Ferro, tá? Porque foi um livro, apesar de A Casa no Mar Cerúleo ter me deixado com o coração muito quentinho, e eu amo esse livro com todo o meu coração, inclusive ele está aqui atrás de mim, eu acho que A Viúva de Ferro foi um livro que me trouxe muitas reflexões e identificações atuais, sabe? Mais impacto, né? Um livro mais cru, um livro mais intenso, e foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, então vou ficar com A Viúva de Ferro. E em primeiro lugar, meu Deus, eu tô muito ferrada, em 2022 a gente teve Matéria Escura, do Blake Crouch. Em 2023 a gente teve Manacled, da Cinlin Yu. Matéria Escura é uma ficção científica que a gente vai ter um homem que foi mandado pra um universo paralelo por ele mesmo, de outro universo, e ele vai tentar voltar pra casa, aí viajando no tempo, viajando entre mundos, pra tentar voltar pra família dele. Em Manacled a gente tem uma fanfic, de novo, de Harry Potter. Aqui nessa fanfic o Voldemort ganha a guerra e as bruxas do lado perdedor, digamos assim, do lado bonzinho, acabam se tornando aias dos bruxos puro sangue que estavam do lado do Voldemort. Então a gente vai ter história muito pesada aqui. É uma mistura de Harry Potter sombrio com o conto da Aya, basicamente, e um desenvolvimento surreal de personagem. Então, nos dois, eu senti muita coisa. Ai, Matéria Escura me marcou tanto no momento, que eu acho que foi o livro certo no momento certo, sabe? Cara, é tão profundo, são poucos personagens, mas é de uma profundidade. Inclusive, eu gostaria de reler em breve Matéria Escura, porque foi um livro, assim, intenso, um livro que me marcou muito, mas Manacled também. Eu vou escolher Manacled, tá? Em primeiro lugar. Eu acho que também por ser uma leitura mais recente acabou me marcando mais. Mas Manacled é uma jornada assim de 1400 páginas contra, sei lá, 400 páginas de Matéria Escura. Aqui em Manacled a gente tem uma jornada muito longa de desenvolvimento de personagem, muito longa de reflexão de tudo que tá rolando. Eu não sei nem o que falar mais. Tá, eu falei muito de Manacled no meu vídeo de melhores leituras de 2023, então eu vou deixar linkado aqui pra vocês darem uma olhada. Não vou ficar me estendendo aqui, tá? Mas é incrível, maravilhoso. Eu vou deixar aqui embaixo o link das fanfics, tá? Se não me engano, Manacled tem em português também, o Rosemary for Remembrance eu acho que não tem, mas de qualquer forma eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo também, caso você tenha interesse em conhecer. Acabei de me dar conta que ficou empatado, ficaram 5 livros para 2022 e 5 livros para 2023. Ufa, eu achei que 2022 ia ganhar, porque eu acho que a primeira metade eu acabei dando quase todos os lugares para 2022, e depois só que eu acabei escolhendo 2023, né? E o que é engraçado perceber como meus gêneros e meu hábito de leitura mudou de um ano pro outro, né? Eu achei super legal fazer esse exercício, porque a gente vê muito suspense em 2022, muita fantasia, muito realismo mágico. Em 2023 a gente tem bastante romance, tem fanfic também, que foi um gênero que eu comecei a ler em 2023. Então a gente nota essa evolução aí de gêneros literários. Em 2024 agora eu pretendo ler mais suspense, quero ler mais fantasia também, mas obviamente não vou deixar de lado os romances, porque acabou realmente se tornando um gênero que eu gosto muito de ler e aproveito bastante. Foi um exercício super legal, foi muito difícil, tá, gente, decidir. Recomendo que vocês façam aí com as leituras de vocês, é bem interessante. Vou pedir que você deixe nos comentários o melhor livro que você leu em 2023. Deixa aí nos comentários pra eu saber, tá? Pra gente trocar uma figurinha. Quero te agradecer pela sua atenção até aqui. A gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo aqui do canal. Um beijo. Tchau!